15 de julho, metade do mês, né? Do primeiro mês do segundo semestre. Anda esse tempo, né? Estava escrevendo agora um ensaio, que daqui a pouco vai para o meu site. O título do ensaio é O Populismo Regulatório como Categoria Jurídica. Isso é muito importante, né? O cara que sempre me debati contra esses negócios de fala fácil, populismo, na política, né? Na política, eu me lembro quando no PT nós, ali depois da fundação do PT, né? Era um dos debates pesados, dos embates pesados que tínhamos, era contra o populismo, né? O populismo que usava a fala fácil, né? A promessa fácil, a enganação para estruturar a dominação, né? Quem já leu Marilena Chaui, quem já leu Francisco Verfort e tantos outros, né? Quem já tentou compreender e nunca vai conseguir compreender o peronismo na Argentina, né? O populismo na América Latina é um fenômeno muito particular. E o populismo, ele atravessa as suas ramificações por tudo que é canto. É a coisa mais nefasta que tem, a fala mansa, né? Aquela que promete, mas promete com o bolso daquele que se julga beneficiário. Então, eu tenho escrito sobre a atividade que eu desenvolvo atualmente, que é numa agência regulatória, né? Então, estou escrevendo, devo botar na rua hoje ainda, um texto sobre o populismo regulatório como categoria jurídica. Penso que a gente tem que compreender as coisas como elas são. Eu venho de um tempo, em 1991, por exemplo, ali, 90, 91, quando me engajei no movimento de fundação do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, que não só lidava com o tema da doença propriamente dita, mas estruturava um processo de defesa ativa da comunidade LGBT. Lembrem-se, a AIDS era tratada naqueles tempos como o câncer gay, era assim que chamavam. Um absurdo, né? Gente morrendo de tudo que é forma. E os companheiros não conseguiam advogado, não conseguiam pessoas que se engajassem na causa, né? Eu, com muito orgulho, naquela época, participei da fundação do GAPA e durante tempos, ali na Lopo Gonçalves, né? Travamos essa batalha, que é uma batalha que continua até hoje, né? Cada vez mais dura, mas hoje com muito mais amplitude, com muito mais compreensão, né, da necessidade que esse enfrentamento tem que ser feito, né? Lembro, na época do PT, quando se construíam os movimentos de defesa da luta pela mulher, né? Os direitos da mulher, Dona Edgueira, né? Na Assembleia Legislativa, assim, nós montávamos as estruturas que trabalhavam para construir esta defesa, e assim, movimento negro, etc., causa indígena, coisas que lá se vão 40 anos, né? Eu não abandonei essa luta, sempre estive nela, mas quem me conhece do movimento sabe que eu nunca pedi carteirinha, nunca pedi crachá e nunca fiquei fazendo blá 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 sobre aquilo que eu penso importante de ser afirmado na luta política num campo de esquerda, né? Sabem vocês que nesse espaço onde eu estou hoje, eu entendo que tenho muita contribuição para dar, porque as desigualdades no Brasil são desigualdades enormes, né? E hoje a gente enfrenta coisas que seriam indizíveis, né? O mundo dos beicinhos, das falas mansas, dos blá blá blá, da hipocrisia, que do meu ponto de vista não contribui com a construção e com o robustecimento destas lutas tão necessárias num mundo de extrema-direita, né? Uma extrema-direita que é racista, que é misógina,
Não, uma extrema-direita que é truculenta, né? E às vezes é truculenta com a fala mansa. Vocês querem ver a fala mansa truculenta? Ouçam a Michele Bolsonaro. Ouçam a Damares Alves. É a truculência com a fala mansa, com o blá blá blá, com o nhen. Sinto saudades dos tempos da advocacia, quando se usava a tribuna como trincheira, né? Quando nós, advogados, eu sempre disse, todos que me acompanham há tempo, né? Eu sempre disse assim, ó, julgar e acusar é uma barbada. Qualquer um faz isso. As pessoas acordam fazendo isso. Defender não é para qualquer um, é para advogado. O advogado vai para a tribuna, o advogado assume a causa, às vezes perdida, que parece perdida, a causa antipática, e o advogado se entrincheira na tribuna. E aqueles que têm a verve, como eu tenho, reconheço isso. A minha fala às vezes é dura, parece grosseira, mas a minha fala não confunde a condição de ser direta, de ser assertiva, não confunde o coitadismo como o ambiente de defesa do indefensável. Ninguém precisa gostar do que eu falo, ninguém precisa gostar do que eu digo, ninguém precisa gostar do meu tom de voz. O tema é o que eu digo. E esse tipo de gente que normalmente é tomado pela mediocridade, incompetentes que são, eles confundem certas coisas. E como se diz no jargão, quando não se tem razão, a crítica ela é dirigida não àquilo que é dito, mas àquele quem diz. Isso está aí, nós que temos, eu tenho 35 anos de direito, mas direito no combate, na advocacia. O advogado ele sempre está de um lado ou de outro. O advogado não está no meio, o advogado não se pretende justo. O advogado se pretende leal à causa que defende e não leal ao seu próprio intestino. Não, os advogados não são assim. Claro, hoje, com essas virtualidades, com os tribunais terminando, ninguém mais usando as tribunas, evidentemente que as pessoas não estão perdendo contato com a advocacia. Eu tenho pavor da fala mansa, da fala hipócrita, da fala cínica, daquele que uma vez disse para um cara, vou te dar um telefone, uma mesinha, é o ápice da tua felicidade. Eu estava no governo Olívio Dutra quando eu disse isso para o cara. Mas por que, cara? Eu respondi, com um telefone e uma mesinha, tu vai passar o dia inteiro conspirando, aí tu vai ficar feliz. Tem gente que ainda hoje é assim, que ocupa cargos importantes, mas que vive de conspiração e de vazio. Então, não confundam, gente. A luta é muito nobre, muito difícil para ser usada em benefício próprio. Não confunda incompetência, mau caratismo. Nunca confunda com questão de gênero, com questões identitárias, com aquelas coisas que só o coitadismo é capaz de denunciar. Então, minha gente, hoje estou publicando Populismo Regulatório. Por que eu estou trazendo isso? Porque onde eu trabalho, muitas questões que devem ser entregues ao povo, precisam ser entregues ao povo, com efetividade e não só com blá, blá, blá. Porque o populismo é aquele que pinta o mundo de cor-de-rosa e arranca o fígado daquele que deveria ser o beneficiário da política pública, que é anunciada com fitas, com paetês, com salamaleques, com falas mansas, com aquele olhar que é incapaz de dirigir o olhar ao olho do outro. Temos que voltar a fazer o que sempre foi feito, os embates duros. E esses são os embates que, para mim,
valem a pena.